ansiedade, então, por favor, tenham um pouco de paciência comigo, que eu estou um pouco enferrujada. Mas meu nome é Giovana Boaventura, ou Giovana Blankenburg, no caso, é o nome que eu uso para trabalhos. Eu sou formada em História pela UF, e esse trabalho que eu fiz, que é a subversão do gênero em fanfics, a sexualidade feminina escrita por e para elas, ela foi feita em 2018, que eu estava fazendo uma matéria chamada História da Pornografia Ocidental, e esse foi o tema que eu quis abranger. A intenção era para eu tentar mostrar como as fanfics são uma prova de que mulheres, principalmente jovens, têm escrito pornografia de maneira que explora a sexualidade, é, subverte papéis tradicionais de gênero, e que elas discutem sobre esse tipo de escrita de maneira bem aberta. Eu também fiz, junto com a pesquisa, com as outras pesquisas, além da pesquisa literária, eu também fiz uma pesquisa quantitativa, eu fui fazendo um questionário, eu desenvolvi esse questionário, e eu coloquei o questionário online e tive respostas de mais ou menos 750 pessoas. Bem, primeiramente, uma pequena explicação do fandom, né, que seria o reino do fã, para uma tradução livre, e que o fandom é um grupo de pessoas com que são fãs de uma coisa em comum. Provavelmente todo mundo aqui já está familiarizado com a ideia de fandom, só que eu acho importante explicar que cada fandom possui uma estrutura própria de autorregulação. A gente vê isso muito dentro dos fóruns de discussão, dos Tumblrs, dos blogs. Existem regras, quase como regras não ditas entre cada fandom. E nas pesquisas que eu achei, foi interessante ver a diferença do começo dos fandoms, né, que seria mais ou menos na década de 80, até um pouquinho no final da década de 70, mas principalmente década de 80 e 90, que eram através das zines que essas pessoas se comunicavam, ou eventos como o que seria a Vinha Comic Con. Mas só que aí, a partir do advento da internet, mais para os anos 2000, esses grupos que antes eram pequenos, eles viraram grupos com milhões de pessoas, e hoje em dia é essencial para a indústria do entretenimento, porque a gente pode ver o quanto que discussões de fandom influenciam em filmes, séries, livros. Existem livros que vieram diretamente dos fandoms, pelos fanfics, que foram adaptados, de adaptação de livro para depois adaptação de filme. Então, virou um mercado que movimenta bilhões de dólares. A fanfic, também acredito que todo mundo aqui é familiarizado, mas a tradução livre seria ficção do fã, e elas são as histórias que são criadas pelos fãs usando os personagens e o universo pertencente à propriedade intelectual. Eu diria que existe também as fanfics que são consideradas fanfics originais, mas eu não considerei elas porque eu não acho que elas se encaixam perfeitamente na ideia de fanfic. Eu só acho que elas são disseminadas nos mesmos locais que fanfics são disseminados, porque no final das contas é uma história original e não se enquadra no termo de fanfic. O AO3, que é o Archive of Our Own, é atualmente o maior acervo de fanfics. Na época, quando eu estava estudando, em 2016, tinha cerca de 2 milhões de histórias postadas, e atualmente os dados que tem do ano passado já apontam para mais de 11 milhões de histórias, ou seja, é um aumento de 550% em 7 anos. Para quem não é familiarizado com o site, ele possui 5 classificações etárias: Not Ranked, para quem um autor que não decidiu não colocar
nenhuma classificação. General Audiences, que é para crianças e para qualquer pessoa que é livre para qualquer público. Teen and Up Audiences, que seria para adolescentes e pessoas mais pessoas de adolescente para cima, vamos dizer assim. Mature and Explicit. Essas duas últimas seriam as duas que normalmente têm conteúdo pornográfico no meio dele. Então, foi o foco da minha pesquisa. Dentro dessas ainda tem a separação de acordo com o relacionamento do casal, que seria FM, MM, FF, general, onde há casais de todo tipo, de múltiplos parceiros e outros tipos também. Mas a categoria M, que seria de casais homossexuais entre homens, é o mais popular do site. Tem uma pesquisa que é muito boa, que eu usei bastante no meu trabalho, que é de um Tumblr chamado Centrum Lumina, que ela fez uma pesquisa com mais de 8 mil pessoas, e mais de 10 mil pessoas, na verdade, e das 10 mil, mais de 8 mil, quase 9 mil, tinham preferência por ler essas fanfics entre relacionamentos de dois homens. Aí, Mature e Explicit, quem consome fanfics pornográficas. A intenção da minha pesquisa foi exatamente entender como que funciona a expressão sexual das autoras e das leitoras de fanfic, com foco nas fanfics maduras ou explícitas. E para isso, os dados que eu coletei, como se tratava de uma pesquisa que envolvia termos pornográficos e de conotação adulta, eu coloquei para pessoas acima de 18 anos. Ele foi criado no dia 26 de maio e eu fechei ele no dia 8 de julho de 2018, então ele não teve muito tempo de circulação, mas como eu tinha que escrever o meu artigo, eu fechei ele. Eu usei o Tumblr, grupos de WhatsApp e alguns grupos de Facebook na época para disseminar esse questionário. Ele foi escrito em inglês para ter um maior alcance e eu obtive 768 respostas ao todo. A maioria, os gráficos mostram que a maioria corresponde a mulheres cis, brancas, bissexuais, entre 18 e 30 anos. Aqui nos próximos slides, eu vou mostrar como foram as minhas respostas. Essa aqui é a primeira pergunta sobre o gênero, etnia, que a grande maioria é branca. Sexualidade foi uma das principais, um dos principais distoantes das pesquisas da Centro Lumina, que mostravam que a maioria das mulheres naquela época, e eu digo mulheres porque a maioria das pessoas que responderam no questionário dela também eram mulheres, mas na época da pesquisa dela, que foi feita em 2013, a maioria se identificava como heterossexual. E eu diria que uma maioria bissexual ou uma maioria queer representa melhor hoje em dia como é o universo dos fandoms, principalmente de leitura de fanfic. E a idade, como eu disse, eu coloquei acima de 18 anos por causa do tema, e a maioria massiva entre 18 e 30 anos. Aqui foi uma das primeiras perguntas que era mais interessante para mim, que era quantos anos você tinha quando você começou a ler fanfics. A maioria eram bem novas, entre 10 e 14 anos, o que indica que pode ser até uma maneira de introduzir literatura para as crianças. Eu acho que hoje em dia é bem mais disseminado até do que quando eu escrevi. Quantos anos você tinha quando você começou a ler fanfics maduras? A grande maioria apresenta começou mais ou menos lá para os 15 e 18 anos, mas só que também tem uma boa quantidade de pessoas que falam que entre 10 e 14 anos já liam esse tipo de fanfic, o que representa, na minha opinião, uma visão uma visão contraditória ao que
a gente vê no mainstream hoje em dia, que tem essa crença de que meninas adolescentes não consomem pornografia, e, na verdade, o que eu quis provar com essa pesquisa é que isso não é verdade. Aí, o próximo, assim, qual é a sua língua nativa? A maioria falava que era inglês, então provavelmente o meu questionário circulou mais entre os Estados Unidos e o Canadá. E qual língua, o que também é interessante é qual língua que você lê as suas fanfics, que mesmo sendo uma linguagem, mesmo sendo você tendo uma outra língua, a maioria das pessoas responderam, a maioria massiva, quase 100%, responderam que leem em inglês, independente de qual é a sua língua natal. Onde você lê as fanfics, a maioria também diz que lê no AO3, uma quantidade também significativa lia na época do Tumblr. Se você já escreveu uma fanfic madura ou explícita, e a maioria, mais da metade, diz que sim. Se ela escreveu, se ela postou online ou manteve para si mesma, a maioria diz que postou online para qualquer pessoa ler. E aí, se você é uma escritora, qual categoria você normalmente escreve? A maioria, mais de 70%, relacionamentos male-male. Qual é a sua categoria de fanfic que você mais lê? Novamente, 81% foi male-male. Para, Tó. Se você lê pornografia em alguma outra forma, a maioria diz que não. Então, os fanfics são a fonte primária de erótica escrita que essas mulheres consomem. Se elas assistem qualquer outro tipo de conteúdo pornográfico, mais de 60% diz que sim. Mas, se sim, se as pessoas preferiam fanfics ou sobre essas outras formas de pornografia, a maioria diz que sim. Aqui eu vou não ficar muito tempo aqui, mas isso aqui eram as kinks ou tropes que as pessoas costumavam ler. Eu coloquei essas opções porque eram as opções que mais apareciam quando eu fiz a pesquisa quantitativa no AO3. E aí também as pessoas podiam colocar outras que elas liam e que não estavam na lista que eu dei. Depois eu vou pedir para a Natália colocar o meu artigo, se vocês quiserem ler com mais calma todos os tipos de kinks. Mas os destaques que eu trouxe foi a maioria branca, que eu acredito que pode ser uma reflexão da desigualdade ao acesso à internet, mas principalmente é um reflexo da falta de representatividade na mídia. A gente sabe que a mídia, em sua grande maioria, tem protagonistas brancos e que contam histórias de pessoas brancas, portanto, o interesse e a conexão com a mídia pode ter uma grande influência em o quanto a pessoa vai se envolver no fandom, o quanto a pessoa vai se envolver em fanfic. Teve uma colega que fez um depoimento para esse meu trabalho, que ela escreveu que autoras negras até têm que se despersonalizar um pouco quando elas escrevem fanfics. Ela disse que quando ela pegava uma história que ela escreveu há anos atrás e agora que ela tenta ativamente não se despersonalizar como uma mulher negra, ela diz que tem uma clara diferença, que parece que não são as mesmas pessoas escrevendo. Outro destaque para mim é a idade que se começa a ler fanfics eróticas, que é na pré-adolescência e na adolescência. O que prova que essas meninas adolescentes estão produzindo e consumindo seu próprio material pornográfico em uma quantidade e uma variedade abundante. Para muitos as fanfics, para muitas dessas pessoas, as fanfics foi a principal introdução ao sexo, ao desejo sexual e também à sexualidade, porque tiveram alguns relatos de pessoas que manifestaram que fanfics foram vamos dizer assim, um acordar queer para eles,
que antes não pensavam ou não se viam como pessoas LGBTQIAP+, mas a fanfic introduziu esse conceito e mais para frente aflorou esse sentimento. Existe um contraste, o destaque para mim é que há um contraste na literatura infanto-juvenil comercial e a produção online de fanfics, que eu acredito que a literatura infanto-juvenil, ela é interessante porque ela, ao mesmo tempo que ela infantiliza o adolescente, ela também sexualiza o adolescente, a mulher jovem, de uma maneira que fica uma dicotomia muito interessante, mas que reflete bem também os ideais da sociedade em relação a adolescentes. As análises minhas de Kinksy Tropes apontam que a expressão sexual queer, que a expressão sexual é queer, diversa e pouco ortodoxa. Ou seja, a ideia de que existe uma diferença entre pornografia e erótica, que a erótica é consumida pela mulher, que é mais voltada aos sentimentos, que não é tanto voltado para o ato sexual em si, cai por terra, porque todos os tipos de kinks foram explorados na minha pesquisa, todo tipo de expressão é apresentado. E outra coisa que também foi um destaque foi o trope relacionado a sexo não consensual / estupro, que é relativamente popular. Eu aponto na minha pesquisa eu aponto que pode ter algumas explicações para isso, porque quando você vê nas pesquisas, muitas dessas mulheres expressam que elas não desejam ser estupradas, obviamente, que é realmente uma kink, mas que eu acredito que a narrativa da mídia tende a romantizar esse tipo de relação. Portanto, quando você é uma menina jovem escrevendo essa revista não, perdão, essa fanfic, você se baseia na mídia que você está acostumado a ingerir, que também o estupro ele é usado como ferramenta narrativa, que serve para impactar ou quebrar um personagem, normalmente uma personagem feminina, ou para afetar outros personagens ligados àquele que foi abusado. Isso acontece tanto na mídia mainstream como nas fanfics e nos fandoms. É interessante também que uma colega que fez um depoimento sobre fanfics que são entre relacionamentos de mulheres, ou seja, fanfics FF, elas costumam ter muito essa trope do que uma das personagens que na mídia, na série, por exemplo, é hétero, nessa fanfic ela foi abusada e, portanto, ela hoje tem aversão ao homem. É uma ferramenta narrativa realmente muito comumente usada. Eu, na época da pesquisa, não cheguei a mencionar isso, mas agora, com alguns anos já tendo estudado mais sobre, eu também acredito que existe uma ideia de que que muitas meninas, principalmente, aderem que, retirando o consenso, eles podem pode-se permanecer a puridade de um personagem, mantendo assim a construção da imagem madonna e prostituta. O que eu quero dizer com isso é que você vê até em literatura mais tradicional de erótica, como, vamos dizer assim, aqueles livros que são vendidos em bancas de jornal, que a ideia é que a personagem, principalmente a personagem feminina, ela, ela é ou uma Madonna, ou seja, ou uma mãe, uma figura paterna, uma figura pura, ou uma prostituta. Quando você coloca essa personagem numa situação de estupro ou numa situação de não consenso, ela não vai perder a puridade dela, ela não vai perder a intenção dela. Portanto, ela pode continuar sendo explicada dentro da narrativa como uma boa pessoa. É um conceito muito enraizado em misoginia, claro, mas que é tão forte na sociedade que ele permeia qualquer tipo de expressão, seja filme, série, livro e, nesse caso, fanfic.
Aí, quando eu quis escrever sobre como eu acredito que as escritas e ler sobre MM é uma subversão de papéis de gênero em fanfics, que existe um consenso entre pesquisadores que a narrativa MM permite às mulheres subverter as estruturas opressivas do patriarcado ao se apropriar dos heróis masculinos. Para além disso, a gente também vê que a mídia majoritariamente é protagonizada por homens e os pares românticos não são desenvolvidos, eles são secundários. Mas existem personagens masculinos que são muito mais desenvolvidos e que têm um relacionamento muito mais profundo com o protagonista ou outro personagem masculino. Portanto, as mulheres elas se apropriaram desse relacionamento que elas veem como mais igual e mais bem desenvolvido para escrever as suas histórias. Nas narrativas MM, isso daqui é uma citação, vou ler por completo. Nas narrativas MM, as autoras criam meticulosamente uma dinâmica de relacionamento de igualdade, na qual os personagens são completamente iguais em tudo, desde a tomada de decisões até o sexo, e desenvolvem padrões de vestuárias a tarefas domésticas até níveis de atratividade e segurança financeira. Histórias MM transformam a natureza da relação sexual que, na ficção heterossexual, é frequentemente retratada como uma conquista ou uma desvalorização da mulher, que desabrocha se ela consentir em ser tomada. Eu recomendo muito esse trabalho eu não sei falar o nome dela, mas da Anne, que se chama Slashing the Romance Narrative. É muito interessante isso que ela fala sobre que basicamente todos os lados desse relacionamento podem ser iguais, sendo que numa sociedade patriarcal sempre existe uma, uma diferença de poder entre um homem e uma mulher. A popularidade do MM entre mulheres é uma forma de protesto, é um protesto que muitas vezes ele não é feito de maneira racional não, perdão, ele não é feito de maneira consciente, ela é depois de alguns anos ela pode se tornar mais consciente. As autoras reconfiguram a narrativa do romance heteronormativo, se utilizando de personagens carregados do ideal masculino, então você vê personagens que são muito masculinos, como por exemplo Capitão América ou o Batman, e mesmo assim eles são utilizados para o romance, que normalmente não é o que é abordado na mídia mainstream. E ao questionar sobre como relacionamentos deveriam ser, se refuta a própria sociedade patriarcal, pois relacionamentos são moldados pelas normas culturais que continuam colocando mulheres como subservientes aos homens. Bem, em conclusão, em conclusão eu concluí que adolescentes e pré-adolescentes estão produzindo e consumindo seu próprio material pornográfico literário através dos fandoms e das fanfics, mais especificamente. As fanfics têm o potencial de ser uma das principais introduções ao sexo e ao desejo sexual para jovens meninas, por conta do apego que elas têm às histórias e aos personagens. As fanfics são uma resposta à situação atual da mídia, que faz com que a maioria das pessoas se sintam excluídas pelo sistema. Então, quando você vê uma fanfic, uma maioria de fanfics que é queer, que é abertamente sexual, você vê que é um contraste, uma reação sobre como a mídia mostra a sexualidade feminina. O contraste entre a literatura infanto-juvenil comercial e a produção online das fanfics retrata muito bem a forma contraditória na qual tratamos a sexualidade adolescente. A necessidade do controle da sexualidade do adolescente criou na literatura infanto-juvenil uma ferramenta ideológica para ensinar o que é certo e o que é errado dentro do escopo da sexualidade. Por isso, movimentos como os fandoms na internet se tornam, em muitas instâncias, uma contracultura. O que eu acho muito interessante vendo que fandoms em geral se tornaram mainstream, mas eu acredito que a cultura de fanfics ainda são
uma contracultura dentro dos fandoms em si. E é isso, eu também vou deixar aqui para vocês as minhas fontes e vou pedir para Natália compartilhar o meu artigo para vocês lerem depois, se vocês quiserem. Obrigada, Gil. Foi ótimo. Sabe que eu amo esse teu trabalho, né? Alguém quer fazer alguma pergunta pra Gil sobre o trabalho? Foi extremamente interessante, que eu lembro que eu ajudei até ela na época. E foi bem legal esse trabalho, assim. Eu adorei o tema. Por isso que eu falei assim, não, vou falar com ela pra ela vir falar com os meus alunos, porque ela é muito bom esse trabalho. E, Obrigada. é, e ela também tem um artigo, né, que é também muito bom. Todo mundo ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Esse é o seu momento, gente. Não? Ok. Então eu vou passar agora a palavra para Júlia, tá? Ela vai falar agora sobre caracterização de personagens em fanfic, tá bom? Júlia, agora é seu momento. Um segundinho, eu vou pegar a apresentação para compartilhar para vocês. Vocês estão vendo aqui? Sim. Tá, então, assim, eu não sei quem já me conhece, quem já me viu nas oficinas do núcleo e tal, mas eu sou a Júlia, eu fundei o núcleo e eu sou uma das coordenadoras auxiliares. E no início do núcleo, a gente costumava a separar os inscritos em grupos. E eu era responsável pelo grupo de tropos e narrativa. Todo o meu estudo, meu artigo e os inscritos que estão envolvidos comigo trabalham a parte mais narrativa da fanfic. Então, a história, como a história é construída, como os personagens são caracterizados, como a adaptação sai de uma mídia para outra, sabe? A gente trabalha diretamente com o texto como objeto de estudo, né? Em vez de trabalhar com a teoria. E eu tive esse trabalho que se chama caracterização de personagens na fanfic, onde a gente trabalhou para definir que modos você consegue adaptar um personagem saindo da sua obra canon para fanfic. E eu dei essa palestra na PUC. Né? É uma palestra muito longa, foi uma palestra de 2 horas, então eu decidi manter só, tipo, a parte mais básica para vocês terem uma noção mais ou menos do que é essa vertente focada mais nos personagens e na narrativa que a gente trabalha dentro do núcleo. Então, eu acredito que todo mundo aqui conhece bem o núcleo, sabe o que é e tal. Ele está dentro do programa de cultura contemporânea, programa avançado de cultura contemporânea. E a gente trabalha bastante com o sentido de que fanfic é uma ficção de fã, que a Natália deve ter trabalhado com vocês, e que qualquer conteúdo pode ser adaptado em uma fanfic, ser adicionado a uma fanfic. Eu trouxe aqui a definição de Transformative Works, que eu acredito que a Natália também deve ter trabalhado com vocês. Então, a gente tem visto, principalmente depois da emergência da O3, o termo trabalho transformativo para se referir a fanfic. E isso tem muito a ver com as leis também, porque a fanfic, ela é a única lei que defende a fanfic no Brasil hoje é uma lei bem antiga. E que ela não foi feita para fanfic, óbvio. Ela foi feita para outras coisas e a gente tá meio que enfiando lá a fanfic, que é a lei de trabalhos derivados. Né? Então, o sentido de transformado para derivado, sabe? É a única coisa que protege o fic writer no Brasil hoje. Né? Então, eu queria só trazer esse termo e tal, que eu lembro que eu levei na palestra. Eu botei aqui alguns exemplos de uma saga muito famosa que é fanficada o tempo todo, que é Sherlock Holmes, que tem a série do Sherlock, a série Elementary, a série da Enola Holmes. E esses são só, tipo, os que
trabalham diretamente com a referência Sherlock Holmes, porque tem vários que não falam diretamente de Sherlock Holmes, mas que são cópias, né? Como Elementary não, Mentalist, que é aquela série O Mentalista e tal. Então, assim, isso tudo vocês já trabalharam, acredito, já tem conhecimento. Aí, agora a gente vai falar especificamente da fanfic em si. A gente trabalha com o sentido de canon. E o sentido de canon, ele muda muito dependendo da esfera onde você tá. Dentro no sentido do fandom, o canon é tudo que tá explícito ou implícito na obra base, né? A gente não fala original porque nada é bem original, né? Mas a obra base daquela fanfic é o canon. Então, digamos que você tá fazendo uma fanfic de Harry Potter. Você tá fazendo especificamente 2 livros. Então, tudo que acontece nos livros é canon. Tudo que tá implícito nos livros também é canon. Então, tipo, tá implícito nos livros que os pais do Harry morreram. Mas a gente não vê. Mas tá escrito no livro. Então, isso é canon. E, obviamente, tem as suas, né, os seus modos de interpretar. Algumas pessoas consideram a palavra do criador da obra canon como canon. Então, tipo, digamos que você faça uma pergunta, tal e tal personagem se casaram no futuro, e o criador daquela obra fala que sim, algumas pessoas consideram isso canon, né? Então, a gente trabalha com esse sentido de canon. E isso é muito importante. Então, lembrem-se disso. O início do núcleo inteiro, a gente trabalhou com essas 3 definições para fanfic. Porque quando a gente estava tentando catalogar, organizar mais ou menos as diferentes vertentes dentro da fanfic, a gente pegou os textos e a gente falou, tá, se a gente fosse botar numa livraria, tipo, as fanfics, como que a gente separaria elas? Porque as fanfics não têm a mesma separação que, por exemplo, livros de ficção. Ficção, aventura, romance. Não é assim que funciona a subcategoria das fanfics. A gente pensou, cara, essas são 3 características, 3 definições, que toda fanfic se encaixa em uma delas. Você nunca vai encontrar uma fanfic que não se encaixa em uma dessas 3 definições, de alguma forma, né? Então a gente considerou isso como se fossem os 3 tipos de fanfic, de certa forma, tipo, as 3 categorias de fanfic, onde ela pode se encaixar. Tipo, os 3 modos de você escrever. O Canon Compliant, Canon Divergent e Universo Alternativo. Canon Compliant, fui eu que criei esses símbolos, aliás, eu meio que improvisei, foi no meu conhecimento muito básico de design. O Canon Compliant, ele é basicamente de acordo com o canon. Então, significa que você está escrevendo uma fanfic e que você está seguindo tudo à risca que está dentro do canon. Você não está trazendo nenhuma mudança ao conteúdo canon. Então, uma fanfic canon compliant seria se você escrevesse, por exemplo, Dom Casmurro do ponto de vista da Capitu. Isso é uma fanfic canon compliant. Porque você está escrevendo a história do jeito que ela é e você está escrevendo as cenas que a Capitu está presente do ponto de vista dela. Então, a Capitu estava lá, isso é canon, entendeu? Você não trouxe nenhuma mudança. Outro tipo de fanfic canon compliant digamos que a gente chama de missing scene, que é o cena faltando, que então, personagem A e B foram lá pegar a bola, beleza. E aí a gente ficou aqui conversando, o personagem A e B voltaram com a bola. A gente sabe que eles foram lá pegar a bola. Eles não mostraram especificamente que eles foram lá pegar a bola, mas a gente sabe que eles foram. Então isso é canon. Você vai lá, você escreve a cena deles dois indo pegar a bola, que é uma cena que não está no livro, mas que está implícita, é uma cena faltando, teoricamente. Então, isso seria o que a gente define como canon compliant. Quando a gente fala de canon divergence, já meio que está no nome, que é uma divergência do canon. Então, você ainda está no universo do canon com os personagens do canon, mas você está trazendo alguma divergência, alguma diferença, alguma mudança, alguma transformação. Então, por mais perto que você possa estar do universo canon, você ainda assim trouxe alguma mudança, então, portanto, é canon divergence. É claro que é um espectro entre canon compliant e canon divergence. Tem gente que considera mudanças muito pequenas, como, por exemplo, a cor do cabelo de um personagem, não é canon divergence. Mas se você faz uma mudança que mexe em alguma coisa da história, é considerado canon divergence. Então, por exemplo, se você escrevesse
reescrevesse Percy Jackson, mas, sei lá, a mãe dele tava morta. Ele foi criado como órfão, né? Tipo, você tá no mundo do Percy Jackson, você tá tentando fazer uma história, seguir a história do Percy como se ele tivesse acontecido aquilo. Então você tá no canon, mas você trouxe uma mudança muito significativa. E como eu disse, é um espectro. Tipo, diferentes pessoas vão ter visões diferentes do o quão severa tem que ser a mudança que você faz para ser considerado canon Divergence. Então, algumas pessoas fizeram, por exemplo, na época que saiu o último Harry Potter, as pessoas reescreveram o último filme inteiro, matando ele no final. E ela foi cotada como canon Divergence. Mas tinha gente que falava, cara, você só matou ele no final, é só uma mudança pequena que você fez no... Não, uma mudança pequena, uma mudança enorme. Mas, como você não vai continuar depois, não vai afetar nada. Tipo, você só matou ele no final. Então, assim, entre Canon Compliance e Canon Divergence, tem uma área cinza, né? Onde as pessoas podem discutir. Mas, a princípio, a risca é isso. Então, Canon Compliance, você tá no universo, tá com os personagens, você tá só adicionando algo que já é canon, ou reforçando, ou escrevendo de outra perspectiva. E o Canon Divergence, você tá no universo, tá com os personagens, mas você fez alguma mudança na história. E você reescreveu a história como se fosse uma reação em cadeia daquela mudança que você fez, né? Então, isso seria Canon Compliant e Canon Divergence. Gente, tem um cachorro latindo pra cacete, desculpa. Um cachorro aqui no play que tá latindo, fechei a janela. Então, essas são duas vertentes da fanfic. E a terceira, que é provavelmente, acho que é a mais famosa, é o AU, que é o universo alternativo. Alternate Universe. O que a gente considera Alternate Universe pro núcleo, dentro da pesquisa, dentro da minha área? Porque teve muitas discussões sobre o que era considerado universo alternativo e o que não era. E a gente chegou a algumas conclusões. O universo alternativo, você tem que extrair os personagens da sua história canon, então da sua história original e do seu universo original, e colocar eles em outro mundo. Isso é um universo alternativo. Você tá tirando eles do universo deles e botando num universo alternativo, um universo novo. Então, você pega todos os personagens de Percy Jackson e você insere eles no mundo de Jogos Vorazes. E aí você escreve, tipo, o que aconteceria com o Percy no mundo de Jogos Vorazes? Tipo, de qual distrito ele seria? Né? Ele iria pro Hunger Games? Blá, 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 blá. Né? Isso é um universo alternativo. E é aquele que tem todas as coisas famosas que todo mundo gosta. Então, máfia, CEO, apocalipse, blá, blá, blá. Por que é uma tag que gera um pouco de controvérsia? Porque tem pessoas que seguem o sentido de universo alternativo com o sentido de diferentes linhas de tempo. Que é o universo que a Marvel usa, por exemplo, não falamos sobre viagem no tempo nos filmes da Marvel, né? Mas é uma vertente que ela é utilizada com um certo nível de frequência, que é basicamente o seguinte: qualquer pequena mudança que você faz cria uma nova linha do tempo paralela à sua, que é só levemente diferente. Então, tipo, eu botei o copo na mesa e eu voltei no tempo, em vez de botar na mesa, eu botei, sei lá, no chão. Aí você criou duas linhas do tempo que são paralelas, mas que são levemente diferentes uma da outra. E aí as pessoas, desse ponto de vista, o universo alternativo pode ser qualquer universo, mesmo sendo canon, que você fez uma pequena mudança. E aí, canon divergence não existiria, porque aí seria o universo alternativo. Então, tem pessoas que usam a tag universo alternativo, canon divergence. Porque eles falam, eu tô fazendo uma nova linha do tempo com só uma pequena mudança no canon. Essa tag, pela pesquisa que a gente fez, ela foi criada baseada na falta de entendimento mesmo, na interpretação errada das palavras quando as pessoas vão botar tag. Porque as pessoas são horríveis botando tag, né? Mas, assim, essa tag não faz sentido. Ela não tem um lugar. A gente até tá estudando algum modo de interpretar ela que se encaixe,
Mas, a princípio, não tem como uma coisa ser canon compliant, canon divergence e universo alternativo. Não tem como você ser duas dessas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ser uma das três. Então, o universo alternativo, ele seria apenas se você tá fora do canon. Você tem que extrair os personagens daquele universo e colocar eles no novo. Porque se ele tá no canon, aí ele tem que ser canon divergence ou canon compliant. Não faz sentido ter as tags se você... Entenderam? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Eu sei que são conceitos que podem ficar meio complicados. Muitas vezes a gente tá lendo e a gente sabe esses conceitos, tipo, na essência, na hora de ler a gente sabe, mas na hora de explicar dá uma bugada, né? Mas é isso. Isso é como a gente trata canon compliance, canon divergence e universo alternativo dentro da minha linha de pesquisa e dentro do meu artigo, que vai sair no final do ano. Que já tá pronto, tá só sendo revisado. Então, beleza. Essa é mais ou menos as vertentes da fanfic que a gente trabalhou. E aí, a gente foi trabalhar com tipos de caracterização. Então, tá bom. A gente definiu como a história é utilizada na fanfic, né? Quais são os modos que você pode adaptar a história. Mas e os personagens? Como que os personagens vão se inserir nessa nova forma, né? E aí, a gente decidiu que tem 4 formas que você pode caracterizar, adaptar, transformar o personagem dentro da fanfic. A primeira delas é o canon, que é o mais próximo da caracterização original possível. Que é basicamente quando você faz o esforço na sua fanfic de tentar deixar o personagem, tanto fisicamente quanto em questão de personalidade, moralmente e tal, eticamente, parecido com a obra original possível. Então, se você vai fazer uma fanfic e você quer que o personagem seja fiel à obra, você vai lá e você vai tentar imitar o modo como ele fala na obra canon, imitar o modo como ele pensa, tentar fazer ele ter reações a situações de uma forma que a gente sabe da obra canon, né? Então, isso seria uma caracterização canon. Aí, depois disso, aí vira meleca, né? Que aí começa a confundir. Essa realce seria uma caracterização que eu acho que é uma das mais comuns dentro da fanfic. Que é quando você pega uma característica específica do personagem e você maximiza. Então, você foca nela. Isso não quer dizer que o personagem se torna unidimensional e que é só aquilo que o personagem é. Isso significa apenas que você quer dar luz a um lado específico daquele personagem. Isso acontece muito com vilões, principalmente. Porque quando a gente vai escrever sobre... todo mundo ama, por exemplo... Tô pensando num vilão que todo mundo ama. Hades. Todo mundo ama o Hades. E as pessoas vão lá e falam, tá... Então a gente já viu muito sobre ele ser vilão, ele ser malvado, sei lá o quê, deus do submundo e tal. E se eu focar um pouco nele sendo solitário, porque ele tá lá sozinho e tal. E aí faz uma fanfic focando no lado solitário dele, no lado deprimido dele, como ele se sente isolado e tal. Então, isso é mais ou menos o que a gente chama de realce. E pode acontecer de forma grande e forma pequena. Então, pode até ser um personagem que um personagem pequeno que costuma ser sério e tal, e você quer focar um pouco no lado mais amigável dele, no lado mais fofo, que quase nunca aparece. Então é basicamente isso. Todo personagem tem sua character sheet, né? Aquela quantidade de características que ele tem. Você pega uma e você taca a luz nela. Beleza. Aí a gente tem a inserção. A inserção, ela vem do ponto de vista que a fanfic, ela tem arquétipos próprios, arquétipos já montados. Que acontece muito, mais em universo alternativo, mas pode acontecer também em canon compliance e canon divergence. Que a gente tem tropes e universos já montados na fanfic, onde você pode encaixar todo mundo. Então, a máfia tem sempre o mafioso, o capanga do mafioso, né, o braço direito, e aquele que era... Normalmente ele é tipo um enfermeiro, nunca teve nada a ver com isso, aí sem querer ele viu o mafioso matar alguém numa... Como é que é o nome daquele negócio? Alleyway, num buraco de esquina aí.
e foi enfiado nesse mundo. Então, isso são arquétipos. O mafioso é um arquétipo, o capanga é um arquétipo e tal. E eles já vêm prontos. Tipo, você... É meio que, tipo assim, você tem meio que já uma fantasia pra botar o personagem. E aí você tem que moldar a personalidade. Você tem que moldar a personalidade do personagem pra se encaixar naquela fantasia. Ou moldar a fantasia pra se encaixar naquele personagem, né? Então você pega, tipo, sei lá, você pega o Game of Thrones, você pega Khaleesi, taca ela no mundo de mafioso, e você fala, cara, Khaleesi seria mafiosa? Ela seria... ou CEO, né? Tipo, o que ela seria, tipo, uma empresária super poderosa, ou ela seria, tipo, uma estagiária que está tentando subir na vida e tal, entendeu? Então, isso seria o inserção. Você está inserindo o personagem já numa trope que já tem dinâmicas prontas. Isso pode ter também, tipo, tem até em formas mais pequenas como Found Family, e aí tem o pai do grupo, a mãe do grupo, o mais jovem, entendeu? Também já. Você pode até levar para isso, mas eu acho que aqui fica mais claro com esses arquétipos dessas tropes mais comuns, né? E o quarto e último tipo de caracterização que a gente encontrou é o OC, que significa Out of Character. Basicamente significa fora do personagem. Que é quando você... Isso pode ser proposital ou não. Você escreve o personagem pra ser diferente do canon. Você não tá tentando inserir ele em nada. Você não tá realçando alguma coisa que já tá lá. E nem tentando seguir o que tá lá. Você tá realmente mudando a personalidade do personagem. Mudando a modo como ele age. Mudando alguma coisa muito importante sobre ele. Isso seria fora do personagem. Isso acontece propositalmente. Pessoas que, tipo, odeiam a personalidade de algum personagem. Por exemplo, a Clary de Instrumentos Mortais. Eu odeio a Clary, gente. Tem muita fanfic que muda ela. Tipo, muda mesmo. E eles até colocam, tipo, embaixo colocam, cara, ela é insuportável, por isso eu mudei ela pra ela ser digerível pra gente. E às vezes eu agradeço, eu admito. Mas na maior parte do tempo, eu não costumo ler muito OC. Às vezes não é proposital, às vezes eles até colocam, cara, não era pra ser OC, mas acabou que ficou. Eu fui escrever e aí quando eu fui ler de novo parece que ficou muito estranho, muito diferente do personagem. Há pessoas que isso é um debate dentro da comunidade se OC é válido dentro de fanfic. Porque a que ponto você consegue mudar o personagem para que ele não seja mais aquele personagem? E se o intuito da fanfic é escrever sobre o personagem que já existe, entendeu? A que ponto não é só um personagem novo que você criou e tá só usando o nome? Mas aí, ao mesmo tempo, fanfic também é sobre você ser livre para escrever da forma que você quiser. E se você precisa do nome daquele personagem base para conseguir começar, também é válido. Então, é uma matéria um pouco controversa. Mas acho que depende do fandom também. Então, esses são mais ou menos os tipos de caracterização. Alguém tem alguma pergunta? Ficou confuso com alguma definição? Eu não fiquei confusa, mas eu queria adicionar que quando você estava falando sobre as separações de Canon Divergence, Canon Compliant e AU, eu acho que existe hoje em dia uma confusão ou talvez uma interseção entre AU e Canon Divergence, porque no momento que se cria uma Canon Divergence, a pessoa criou um AU. Ela, por exemplo, continuando do exemplo de Harry Potter que você tinha dado, o Harry morreu na batalha final. Portanto, a partir daí se cria um universo alternativo do que aconteceu no canon. Eu acho que existe essa interseção, às vezes, por causa desse tipo de canon divergence. Exatamente. Mas é isso que eu estava querendo dizer com a questão da viagem no tempo. Isso vem de um tipo específico de viagem no tempo. Porque viagem no tempo, desde sempre, tem definições diferentes. E tem uma definição de viagem no tempo que trabalha com a ideia de universo alternativo, que fala sobre como
qualquer mudança cria um universo alternativo, por mais pequena que seja. E é daí que tem esse ponto de vista, que algumas fanfics de Canon Divergence, na verdade, todas as fanfics de Canon Divergence seriam consideradas, teoricamente, universo alternativo também. Só que quando a gente olha no uso prático da tag, isso não faz sentido dentro do uso dela, porque as pessoas que usam universo alternativo Canon Divergence não usam para esse tipo de história. Elas usam as duas tags juntas e separadas para histórias que elas retiram o personagem do mundo deles. Entendi. Então, assim, entendeu? Tipo, na teoria, a gente consegue fazer sentido. Mas na prática, não é assim que as pessoas usam. Por isso que não faz sentido. É como se, tipo assim, a galera inventou, se enrolou na hora de... Eu acho que isso acontece muito. A galera se enrola, não tem certeza muito de como definir cada tag. E aí, depois, a gente que está estudando, a gente tenta dar sentido pro modo como as pessoas botam as tags. Só que a realidade é que são pessoas. Então, às vezes, não tem sentido. E eu olhei muita tag de universo alternativo traço Canon Divergence. E não tem uma coerência do mesmo modo que cada uma delas separadamente tem. Não tem. A galera taca na fé. Por isso que a gente chegou a essa conclusão. Até porque, para definir um limite de qual mudança é severo o suficiente para virar o universo alternativo, para ser considerado teoricamente alternativo, validar o uso da tag, também seria impossível, do mesmo modo que é quase impossível você definir uma separação justa entre Canon Compliance e Canon Divergence. Por isso a gente tem que usar dessa forma. Mas, assim, a gente ainda está estudando isso. E eu vou continuar olhando isso em diferentes fandoms, porque eu realmente acho muito interessante. E faz sentido, assim, o negócio do Harry morrer no final, porque, teoricamente, depois que ele morre, você tá criando a história nova, né? Porque ele morreu, ele fez uma mudança muito grande. Mas aí abre toda uma portinha, tá, mas é muito grande a mudança? O quão grande é essa mudança? Entendeu? Então, é isso que é interessante. Eu acho. É isso que é interessante. Eu não achei ninguém falando sobre essas vertentes. Tipo, ninguém trabalha, no momento, muito com fanfic como texto, assim, como texto de narrativo. As pessoas trabalham muito com o conceito de fanfic, né, e suas implicações sociais, o fenômeno, mas ninguém pega os textos mesmo, senta e olha os textos e lê os textos. E eu acho que é isso que a gente está tentando fazer. Mas muito interessante. Eu sempre adoro falar esses dois slides aqui, eu sempre adoro falar deles, porque todo mundo vem com coisas diferentes. Tipo, nossa, eu li de tal forma, eu interpretava de tal forma. Porque realmente, a gente não tem a gente não cataloga, né? Não tem uma organização específica dos termos, então cada comunidade interpreta de forma diferente. Eu acho que isso é um dos desafios, né? Do núcleo, é entender como a comunidade usa. Se vocês quiserem, eu mando para vocês a apresentação, os artigos que foram feitos dentro do núcleo. Eles vão ser todos... Tipo, eu acho que mês que vem vai sair o e-book de caracterização dos personagens. Então vai sair algumas coisas para vocês lerem mês que vem, mesmo assim. Na palestra da PUC, aqui não vai dar tempo, mas na palestra da PUC, eu tinha pego o Loki para dar um exemplo de cada um desses. Basicamente, o que eu fiz foi, eu peguei essas 3 definições e eu apliquei cada caracterização a cada uma dessas. Então, eu fiz uma fanfic sobre o Loki de caracterização canon, em fanfic de canon compliant, canon divergence e universo alternativo. Mesma coisa com cada uma delas. Eu fiz uma fanfic de realce, de canon compliant, canon divergence e universo alternativo. E aí a gente falou de como a gente aplicaria cada tipo de caracterização em cada tipo de fanfic, né? Eu peguei o Loki porque ele é um dos personagens mais complexos e com a maior quantidade de camadas que eu consegui pensar. Ele é um personagem muito famoso, é um personagem muito amado. E tirando o fato que dentro do universo dos quadrinhos ele tem diversos tipos de personalidade, diversos tipos de caracterização dentro do próprio universo, o fandom do Loki, assim, as fanfics dele vão de 8 a 80. Você tem de tudo. Principalmente por causa dessas camadas na personalidade dele que a gente consegue, né? Qualquer tipo de anti-herói ou, tipo, vilões que são mais humanos,
a gente sempre tem muita coisa para trabalhar, né? Porque são personagens que têm muitas camadas e são muito complexos. Então, basicamente, o que eu tinha feito era, assim, a gente tinha mapeado um pouco da personalidade dele, as coisas mais famosas das personalidades dele, e a gente trabalhou, tipo, a gente foi inventando fanfics. Então, isso aqui, por exemplo, seria uma fanfic de canon compliance com caracterização canon. Então, eu tô fazendo uma fanfic que é de acordo com a história original e com os personagens no mundo original, e eu tô fazendo uma caracterização que é o mais próximo da original possível. Então, eu lembro que era, tipo, vamos fazer, tipo, um diferente ponto de vista, onde a gente, tipo, conta a história do... Eu usei o filme, né? Porque a galera conhece mais os filmes. Do primeiro filme do Thor, e aí a gente conta do ponto de vista do Loki, o crescimento deles, o abuso que ele sofreu com o pai e tal. E como ele... Meio que a origin story do Loki, só que de forma mais sentimental, né? E assim foi indo. Tipo, de novo, não dá pra fazer tudo porque são, tipo, 30 slides. Mas eu fui aplicando cada tipo de caracterização do possível no personagem do Loki em cada tipo de fanfic. Essa apresentação vai estar disponibilizada para vocês no Instagram. E eu tive que caçar fanart para alguma dessas. Mas isso era para exemplificar que você realmente consegue, assim, por mais difícil que seja, você consegue ver consistências no modo como o personagem é caracterizado, mesmo quando parece que cada um faz o que quer, né? Então, tipo, isso tudo são formas que o personagem foi caracterizado muitas vezes. Tipo, muitas vezes. Muitas fanfics, sabe? Tem arquétipos, mas também tem, tipo, coisas que a gente cria para cada personagem, né? Cada fandom tem uma consistência em como ele vê o personagem. E isso fez uma pesquisa muito interessante. Se eu pudesse, eu mostrava tudo para vocês. Se você quiser mostrar, pode mostrar, porque ainda tem, tipo, ainda tem 40 minutos. Tem certeza? Porque vai ficar muito tempo. A única coisa que eu ia mostrar era que eu ia entrar aqui no doc e eu ia mostrar para vocês algumas coisas que a gente fez sobre caracterização, que mostrar uns gráficos que a gente fez para mostrar como funcionava o processo, né? De tentar entender como essas tags são entendidas. E basicamente... cadê? Artigo... tópicos. Aqui. Tá, então, se você olhar aqui, por exemplo, para entender tal personagem, a gente teve que pegar a tabela de conteúdo do AO3. E nessa tabela, você vai ver que tem todas as tags. Então, aqui eu tava estudando o universo alternativo para personagem da Clary, de Instrumentos Mortais. E a primeira coisa que eu fiz foi ver, então, que relações aparecem mais nesse tipo de fanfic, quais tags costumam aparecer. Tem um muito bom que compara todos eles. Cadê? Introdução, canon compliance. Aqui. Basicamente, o que a gente fez foi, a gente pegou 3 fanfics dessa personagem para cada um dos tipos de fanfic. Então, 3 fanfics de canon compliance, 3 fanfics de canon divergence e 3 fanfics de universo alternativo. Com uma série de restrições. Então, tipo, a gente só pegou fanfics acima de 10 mil palavras, fanfics em inglês, fanfics que não tinham crossover, fanfics que continham aquela tag, apenas aquela tag. Então, a gente fez uma restrição, porque qualquer tipo de pesquisa você tem que fazer, tipo, uma filtragem. E a gente pegou fanfics das 3 primeiras páginas, que são as páginas onde ficam as fanfics mais famosas. Pra tentar entender mais ou menos, as fanfics mais famosas do fandom vêm como a Clary. Tipo, as fanfics que as pessoas mais curtem, as fanfics que todo mundo do fandom leu. E aí, eu peguei essas 3 fanfics e eu peguei, quais tags aparecem nas 3 fanfics? Então, tipo, dá pra ver que as 3 tags, as 3 fanfics têm a relação do Magnus e do Alec, sendo 2 delas, o Magnus e o Alec, são o casal principal. Então, no mínimo que a gente vê é que a Clary não
não costuma estar no casal principal nas fanfics que tem ela, desse universo, nessa categoria. Todas as fanfics tinham tags de post-canon, que é após o canon, então após os acontecimentos da série, do livro, sei lá. E assim a gente vai olhando, tá, quais são as similaridades, quais são as coisas diferentes. Uma coisa que, por exemplo, a gente percebeu é que as fanfics da Clary, eu vou lembrar, gente, que a Clary, pra quem não sabe, a Clary, ela é a personagem principal de 6 livros, um filme, uma série, e ela é uma personagem recorrente nos spin-offs da série e do livro. Então, ela é um dos personagens mais importantes da saga dela. E ela só tá presente de 45 mil, acredito, fanfics de Instrumentos Mortais, ela só tá presente em 11 mil. Então ela só tá presente em 1/4 das fanfics da série dela. E dessas séries, ela só é considerada como personagem principal dessas fanfics, então a relação dela é a principal e é focada nela, em 3.482. Então, isso é surreal, né? Porque ela é um personagem. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente levanta esse tipo de número, ele é feito pra quê? Pra gente entender como que aquele personagem tá sendo trabalhado dentro das fanfics e o que o fandom sente sobre ele. E por quê, né? Então, dá pra ver que, no mínimo, as pessoas não têm muito interesse em escrever sobre ela, porque ela não é a personagem principal da maioria das fanfics que ela tá presente. Né? Então, isso já é alguma coisa que a gente entende. Mas por quê? E aí a gente vai ver a caracterização dela. E quando a gente vai ver a caracterização dela em cada uma das fanfics dela, é que a gente realmente percebe. Porque, por exemplo, a Clary, nas 3 fanfics, ela sofreu um processo de adaptação. A grande maioria delas, ela estava em OC, então fora do personagem. Todas elas mudaram ela. Uma delas fez total character bashing, que é quando você, assim, acaba com o personagem, você faz ele ser vilão, faz todo mundo odiar ele e tal. E as outras 2 realmente amenizaram a personalidade dela. Tipo, tiraram todas as características fortes dela. Tipo, ela ser meio violenta, meio temperamental. Ela é muito inconsequente, ela não pensa muito no que ela faz. Tiraram todas as características que faz o fandom querer matar ela nos livros. Gente, eu não consigo, assim, deixar explícito quanto eu já quis socar ela quando eu li a história canon dela. Sério, ela é um dos personagens que eu mais tive vontade de violentar. E aí, cara, assim, nas fanfics dela, que ela tá presente, amenizam completamente a personalidade dela. Tipo, tiram tudo que faz ela. Então, assim... por que eu tô falando isso? Porque quando a gente entra no mundo da fanfic, é muito estranho, tipo, você pensar, tá, como que eu vou estudar? É uma terra sem lei, né? Tipo, é um mundo infinito de fanfic, a galera escreve o que quer. Mas quando você para pra olhar os números e você para pra olhar as tags, sites como a O3 que tem todas as informações disponíveis, você consegue ver que tem uma ordem dentro do caos, né? E nisso você consegue ter informações muito interessantes sobre o fandom como comunidade, sobre o fandom como autores e sobre as histórias canon em si. Então, eu acho que isso tudo é muito importante, assim, como pesquisador, né? Eu acho que isso é muito interessante. Então, isso é um modo de vocês verem como vocês podem começar. Então, a gente fez a procura, a gente leu fanfic pra cacete. Cara, eu li umas 50 páginas de 20 e poucas fanfics do AO3, de cada um dos personagens. A gente fez uma ficha rapidinha, esse aqui é o primeiras observações, com números e tal. E aí a gente entrou na análise da personagem em cada fanfic, né? E aí, só para ter uma comparação que eu acho interessante, gente, a gente queria comparar um personagem muito amado com um personagem muito odiado pelo fandom, basicamente. A gente queria ver como que seria
a caracterização desse personagem dependendo do quanto o fandom gosta ou não deles. E a Clary foi o personagem que a gente escolheu, que é odiado pelo fandom. Todo mundo odeia ela, claramente, né? Porque, assim, os números já dizem o suficiente. A caracterização dela também. A gente falou, tá, e qual personagem a gente vai pegar? A gente tinha que pegar um personagem que fosse principal, né? Que tivesse um certo mesmo nível de poder, que fosse em alguma obra relevante na mesma época que a da Clary e tal, pra ter comparação justa, né? E a gente pegou Yuri on Ice. A gente pegou o mangá, não, a série de Yuri on Ice. E a gente pegou o Victor. E assim, é impressionante a diferença. Eu acho que eram 50 e poucas mil fanfics de Yuri on Ice. O Victor tá, eu acho que em 35 mil. Ele tá, tipo, em mais de matemática, gente. Mais de 3/4 das fanfics de Yuri on Ice, ele está presente. Ah, mas ele também é personagem principal e tal. Sim, mas a Claire também. E ela não tá presente na maioria das fanfics do mundo dela. Ou pelo menos ela não é significante o suficiente nas fanfics pra tá a tag do nome dela. Então, assim, outra coisa que a gente percebeu nas fanfics do Victor é que as pessoas adoram fazer fanfic com o ponto de vista do Victor. Em muitas das fanfics que ele tá presente, ele é o narrador da fanfic. E isso tudo, tipo assim... eu me sinto muito nerd falando que isso é muito legal, mas pra mim é muito legal. Porque, gente, é muito interessante como a mentalidade do povo funciona, né? Como as pessoas interpretam aqueles personagens e qual é o ponto de vista do fandom sobre aqueles personagens e como isso é transmitido na obra criada pelo fã. Né? Tipo, a gente vê muito em fanart também, porque tipo, tem sempre aqueles personagens que tem 10 mil fanarts e aqueles personagens que tem, tipo, 2 desenhos no Pinterest. São os únicos 2 desenhos que existem daquele personagem, ninguém nunca desenhou ele. Então, assim, eu acho que quando a gente olha pra, tipo, como que o fandom dá um favoritismo pra que personagens, a gente consegue entender quais são as características desses personagens que fazem as pessoas terem interesse em escrever sobre eles. Então, tipo, uma coisa que é verídica entre a Clary e o Victor é que a Clary, ela é a principal e ela narra pra cacete. Ela não é a única narradora da saga dela. Tem, tipo, 6 narradores na saga dela. Mas ela narra pra cacete. A gente vê muito ponto de vista dela. Enquanto em Yuri on Ice, a maioria da história é pelo Yuri. Tipo, a gente tem momentos que é o Victor. Tem um episódio específico que é bem do ponto de vista dele. Mas é diferente. Tipo, é diferente. E aí, isso, por exemplo, pode ser uma das coisas que implicou em ter mais fanfic com o Victor como narrador do que com a Claire. Porque a gente já cansou de ver a Claire como narrador, porque a gente já teve muito no canon, né? Então, assim, eu acho que eu consegui deixar bem claro como, tipo, essas organizações, assim, o modo de você pesquisar, você consegue descobrir muitas outras vertentes de pesquisa, né? Porque cada coisinha que eu tô falando aqui pode virar uma pesquisa em si. Então, assim, quando a Natália falou que ia dar aula de introdução, eu pensei, cara, é ótimo, porque tem muita gente que precisa e que gostaria de tipo, fazer alguma coisa no núcleo, mas ainda quer um pouco dessa base teórica. Né? Porque tem muita gente que entra no núcleo sem base nenhuma, tipo, só experiência em escrevendo e tal, e quer fazer uma pesquisa específica em alguma coisa. Mas que não tem a base teórica, principalmente a base bibliográfica, né? Que a Natália fez, que é um espetáculo, a gente leiam tudo. E eu falei, cara, muito bom, muito bom. E quando ela me chamou, eu falei, cara, eu acho que eu vou só, tipo, dar uma introdução mais ou menos no mundo de pesquisa que a gente faz, observando a fanfic como uma obra escrita, como uma história, como um texto. Porque isso é raramente visto no mundo acadêmico. Raramente a gente tá pegando a fanfic realmente como um texto, que nem a gente faz. Quantas vezes eu li Otelo nessa faculdade, gente? Eu li Otelo 3 vezes. Eu estudei Otelo 3 vezes. Eu não aguento mais falar da inveja, do Iago, do sei lá o quê. Não aguento mais. Enquanto isso, a gente nem toca nos livros infantis, nos livros de literatura jovem adulta e nas fanfics. Então, assim, a gente está realmente tentando tocar neles como textos. E eu espero que tenha dado para dar uma ideia, tipo assim, de como funciona a pesquisa nesse campo dentro da fanfic, de como, por mais assustador que seja, porque pra gente, antes da gente começar, era assustador. A gente ficou, cara, o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer e tal.
Mas a gente foi tentando desvendar essas estratégias para tentar entender, né? E eu acho que foi um ótimo começo. Quem quiser entrar no núcleo e tal, e participar de alguma coisa e tal, isso é o que vocês poderiam fazer dentro da minha área, e aí vocês provavelmente ficariam comigo. O artigo da Clary, ele vai sair, eu acho que esse ano ainda. O do Victor vai sair. O Victor tá pronto e revisado. A gente tá só escolhendo qual a revista que a gente vai mandar. Eu vou deixar. Eu acho que a apresentação do Loki já tá disponível no Drive. Eu vou só botar o link no Instagram. Pra quem quiser ver, tipo, as diferentes fanfics do Loki que a gente fez. Na palestra que eu dei pra PUC. E a gente fez até tem um e-book que a gente tá preparando, que é um e-book sobre o básico dos arquétipos da fanfic, de caracterização e tal, como funciona, de uma forma mais teórica, para quem tiver interesse nessa parte mais, né, teórica do negócio. A gente também vai liberar isso. Então, assim, tem muito conteúdo que a gente está se esforçando em liberar para vocês, para as pessoas poderem sentir mais ou menos, botar o pezinho na água e ver como funciona, como está funcionando o núcleo por dentro. E para as pessoas usarem também nas próprias pesquisas, né? Então, espero que tenha sido divertido, que eu não tenha me enrolado muito, porque muita coisa, muita teoria, né? Muitos conceitos diferentes, né? Que são muito interessantes. Então, eu não queria também confundir muito a cabeça de vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Júlia, como sempre. Melhor estudo, né, que a gente faz dentro de fanfic, que é a caracterização, porque é a alma da fanfic, né? Então, assim, sem caracterização a gente não tem fanfic direito, né? Então acho que essa aula e a aula passada acho que são as mais importantes do curso, porque mostra pra gente como é que pode ser feita pesquisa na nossa área. Então, pesquisas como a sua, como da Giovana, a da Joana, que o pessoal deve lembrar, né, que a gente viu semana passada. Não sei se todo mundo estava aqui. E também da Eloá são o que mostra o que a gente pode fazer e o que a gente tem muita coisa para trabalhar ainda. Porque o que mais tem é coisa para trabalhar sobre fanfiction, sobre fandom. Então, assim, se todo mundo quiser trabalhar com isso, o que não falta é material. Agora, o negócio é ter apoio moral dentro da própria faculdade, né? Mas, enfim. É isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer uma pergunta pra Júlia? Isso que pega todo mundo, né, Ana? Pois é. Nenhuma outra pergunta? Não? Tá. Eu vou deixar as coisas que a Giovana e a Júlia vão me passar na nossa pasta. Esse fim de semana eu vou fechar tudo. Deixa eu até apagar aqui. Peraí, 2 segundos.